De acordo com o jornalista Léo Dias, a dupla sertaneja de maior sucesso do Brasil, Jorge e Mateus, cancelaram a agenda de shows, após vidente que previu a morte de Cristiano Araújo anunciar acidente com a dupla. No dia 8 de junho de 2015, o escritório do cantor Cristiano Araújo recebeu uma carta assinada pelo vidente, Juscelino Nóbrega da Luz, e dizia em detalhes que o cantor sofreria um acidente no dia 24 de junho, acompanhado de sua namorada, em um trecho da BR-153, em Morrinhos, Goiás. Porém, a mensagem foi ignorada por todos dentro do escritório, até o dia do acidente que infelizmente vitimou o cantor. Um ano depois, chega ao escritório da dupla Jorge e Mateus uma carta semelhante, falando que integrantes de sua equipe sofreriam um acidente na estrada que dá acesso ao município de Limeira, no interior de São Paulo, no dia 13 de setembro deste ano. Daí então, foi decidido cancelar toda a agenda da dupla neste dia, por conta da carta, e ninguém da equipe foi autorizado a sair de casa. A atitude dos sertanejos surpreendeu muita gente e repercutiu na mídia. O fato é que, na dúvida, é melhor não arriscar quando o assunto é vida. E é isso, galera. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Abraço e até a próxima. História que ele bota a data depois não cabe nesse caso, quando ele avisou um ano antes. Avisou, né? A Cláudia estava aqui, no sofá. Exatamente. Até porque você vai tirar a prova dos 9 com quem, com né? Quem depois? Aí ele fala que o show vai ser na região de Campinas. Só que um ano atrás. Isso. É difícil o artista que tem uma agenda. Jorge e Mateus, eles são estourados no Brasil inteiro. Até teriam essa possibilidade de... Mas é muito... É muita coincidência para uma dupla só. Essa foi contundente mesmo. Não é? Com um ano de antecedência, falando da região, e chega essa época do ano, é o show que tem ali pela região mesmo, tem que se passar por Campinas. Eu acho que Jorge e Mateus estão cobertos de razão. Para que desafiar os mistérios de vida, tá? Em que o Juscelino está aqui no nosso programa e onde ele fez essa previsão e trouxe a carta. A gente tem aqui a carta original com os nomes à mostra, que já eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui, olha, o registro que ele fez da carta para Jorge e Mateus no cartório. A gente tem aqui o registro da carta da dupla que ele mandou para a dupla no cartório de títulos, tudo do ano passado. E o e-mail que ele mandou para a assessoria da dupla também. Ele cercou em todos os lados, não é? Para não dissesse que ninguém foi avisado aí. Avisou todo mundo e as provas estão aqui. Então você vai ver um momento que ele estava aqui no nosso programa e ele fez essa previsão, mostrou essa carta aqui e foi lida pelo nosso especialista de segurança, apresentador da Operação de Risco, o Jorge Lordelo, aqui na nossa Rede TV. Vamos conferir agora, depois a gente discute e eu te mostro a carta original com os nomes em aberto, tá? Vamos lá. Agora vamos a essa carta, é uma dupla sertaneja famosa, você teve também um aviso de que eles podem sofrer um acidente que pode ser fatal na estrada, é isso? Infelizmente. Jorge Lordelo vai ler a carta. Sônia, carta datada de Águas de Lindóia, onde Juscelino mora, 20 de junho de 2015. Prezados, vocês são pessoas que tenho respeito, não estou aqui para causar pânico, medo ou transtorno em suas vidas. Aí ele escreve mensagem, e começa a falar sobre o problema. Entre aspas, eis que pude ver, através de meus sonhos premonitórios, em uma viagem de show no estado de São Paulo, após um show em Campinas, São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 138, no dia 13 de 9 de 2016, entre 5 da manhã e 7 da manhã, um acidente vai acontecer com a dupla tal. E a gente passou o branquinho no nome, tá? Para não divulgar. Vai acontecer então, com a dupla? Com a dupla, parte da equipe correndo risco de vida. A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as boas coisas aconteçam imediatamente, não mais tarde. E assim, humildemente, passo-lhe para a sua pessoa que no seu livre-arbítrio faça o que lhe melhor determinar.
Espero estar errado, mas foi o que pude ver em meus sonhos premonitórios. Professor Juscelino Nóbrega da Luz. Tá aí. Então, essa carta é uma premonição que veio no dia 20 de junho. Isso, faz 9 dias. Já foi mandado, já receberam. Quer dizer, foi antes do acidente do Cristiano, sim, então, que sim, aconteceu no dia 24. Sim. Você já estava avisado de um outro problema, uma outra tragédia no luto, no mundo sertanejo. Outras, né? Tem mais aí que envolve pessoas também famosas. Tá aí, gente. E, segundo ele, tem outras que envolvem outras pessoas famosas, mas isso ele não passou pra gente, acho que ele nem divulgou também, né? Talvez tenha avisado essas outras pessoas. Aqui no nosso programa é justamente essa previsão que causou a maior repercussão aí, que hoje está nos jornais, em todos os sites, tá? Olha, aqui a gente tem a carta que o Lordelo estava lendo, mas que tinha o nome encoberto, aqui a cópia do original. Então tá aqui, prezado Jorge Matheus, olha, Águas de Lindóia, 20 de junho de 2015. Prezado Jorge Matheus, vocês são pessoas, tá vendo? Tá lá, aqui, ó. Tá aqui no começo, que a gente tinha coberto o ano passado, e aqui tá claramente, Águas de Lindóia, 20 de junho de 2015, prezados Jorge e Matheus. Vocês são pessoas que têm o respeito, não estou aqui para causar pânico, medo ou transtorno em suas vidas, mas tendo como obrigação de cidadão de bem e de homem de fé, nem quero estragar a sua carreira enviando palavras inicialmente com perfil de negativas, enquanto o objetivo é positivo. Jesus te ama de uma maneira incondicional, ele nunca vai deixar de amar, ouviu bem? Porque Deus não tem amor, ele é amor, ele te ama, ele te aceita, ele te limpa, ele cuida de você, e aí ele vai falando uma série de coisas. Eis que pude ver, aqui está a mensagem, através dos meus sonhos premonitórios em uma viagem de show no estado de São Paulo, após um show em Campinas, São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 138, no dia 13 de setembro de 2015, aliás, 2016, né? Entre 5 e 7 da manhã, um acidente acontecer envolvendo a dupla Jorge Matheus, parte da equipe correndo risco de vida. A confiança requer que você coloque na sua agenda nas mãos de Deus, e foi exatamente isso o que a dupla fez, né? Não fez o show e não se tem conhecimento de nenhum acidente no último dia 13 de setembro, nessa região de Campinas, entre 5 e 7 da manhã. Seria a verdadeira história do voo JJ 3054. Acidente com avião da TAM no aeroporto de Congonhas completa 10 anos e foi previsto por Juscelino Luz. Águas de Lindóia, 10 de julho de 2017. Histórico e homenagem. Em 2005, Juscelino Luz enviou alertas sobre 2 acidentes, um em 2006 e um outro para 2007. Inclusive, diz em entrevista em 2006, ao programa de Ana Maria Braga, que iríamos ter um outro acidente. No mesmo ano protocola no jornal Folha de São Paulo, documento sobre o próximo acidente aéreo, acompanhado de testemunha. Ainda naquele mesmo ano avisa via carta registra com ar 2 empresas que fiscalizam o setor aéreo, no sentido de tentar evitar esse acidente. No dia 20 de dezembro de 2006, enviou uma carta para o programa do Fantástico, Rede Globo de televisão, onde falava desse acidente da TAM e da possível morte do pai da música soul, James Brown, que influenciou muitas outras bandas de futuras gerações. Perito, que a gente conversou muito, até porque as pessoas de casa querem saber como que você pode verificar e ter certeza da veracidade de uma carta. É muito difícil. Foi como o Roberto falou, hoje em dia as pessoas mandam um e-mail e aquilo é um documento, aquilo está gravado. Agora, quando manda uma carta, será que não tem uma maneira de burlar esse negócio, mudar a data? As pessoas normalmente têm que ir a um cartório registrar essa carta. O negócio não é tão fácil assim, né? Uhum. E eu tenho aqui o Reginaldo Tirotti. Ele é perito judicial e ele diz que examinou as cartas de Juscelino. Tudo bem, Reginaldo? Bem, você. Então, diante disso, querido, eu comecei a analisar o instrumento como um todo. Todo documento tem marcas, tem, enfim, tem indícios de tempo, né? de tudo mais. Então, no caso dele, tem temporaneidade na documentação, papel.
tem temporaneidade na escrita, envelhecimento da escrita. Eu vi aqui tem uma carta que ele teria escrito falando do Eduardo Campos. Exatamente. Você atestou aqui, ó, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas está aqui, ao governo de Pernambuco. Está aqui dizendo que o Eduardo Campos teria um acidente, alguma sabotagem, poderá... Aqui é o que está dizendo a carta, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Que essa carta está dizendo, está aqui a punho, dizendo que teria uma sabotagem no avião e isso poderia causar com que o avião dele caísse, certo? Certo. Isso aqui foi escrito em 2005 e aí tem o seu laudo, que eu vi aqui também, dizendo que essa carta foi, que foi realmente escrita, que se comprova que tem pelo menos 5 anos. Sim. Entre 5, aproximadamente 5. Você não tem como dar uma data precisa. Por quê? Não existe ainda tecnologia para isso. Exatamente. Então, na realidade, ele escreveu essa carta há um tempo atrás, dizendo que o Eduardo Campos poderá derrubar seu avião. Sim. Em Santos. Você diz que essa carta é verdadeira? Sim, pelo que eu analisei nela, não tenho dúvida. E tem também aqui um boletim dizendo que ele colocou no correio. Exatamente. Eu chequei inclusive os carimbos, chequei o rastreamento do correio, chequei tudo e tudo bate. Então não tenho como dizer que é falso alguma coisa que tudo confere. Que para você, como perito, Exatamente. É uma ciência, está dizendo aqui que realmente a carta tem 5 anos ou mais. Dentro daquilo que foi analisado. Eu não estou dizendo que a carta, que ele está certo ou errado. Você só está analisando a carta. Pelo documento, não há dúvidas. Entendi. Que loucura isso, né? Que loucura, realmente uma loucura. Bom, mas antes de eu falar... E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. O famoso vidente Juscelino Nóbrega da Luz, que é reconhecido internacionalmente. São revelações do Espírito Santo, possuem um conteúdo impressionante. Elas simplesmente relatam tudo o que aconteceu com o apresentador, como sintomas que ele viria a sentir, possíveis causas da doença, a própria doença em si até o hospital onde ele seria internado. O profeta ainda deu dicas de alguns tratamentos naturais que o jornalista deve fazer uso para ajudar a sanar a doença. Isso, claro, sem abandonar o tratamento médico. Além de alertar sobre tudo isso, Juscelino ainda deixou uma mensagem de reflexão e esperança para Marcelo. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento da vida é sempre o instante de melhorar. Esse é o melhor momento para acertar, corrigir e refletir sobre suas decisões. Não tema porque vencerá todos os problemas, afirmou. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante, e curta o vídeo.